Encerramento dos 10 dias de oração, dessas 10 horas de jejum. E nesse momento eu quero te convidar a fechar os olhos e me acompanhar em uma oração. Vamos falar com Deus nesse momento? Pai amado, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, aqui estamos na sua casa mais uma vez reunidos para te adorar, Senhor. Obrigado porque hoje mais uma vez nós podemos viver um dia ao teu lado. Nós já estamos chegando no fim do sábado, mas nós queremos ter esse momento especial contigo, Pai, agora à tarde. E nós convidamos o seu Santo Espírito para estar presente no nosso meio. Que o seu Espírito mais uma vez possa estar aqui, entre nós, entre os bancos dessa igreja e principalmente dentro do nosso coração, Pai. Que hoje, nessa tarde, nós possamos, através da Bíblia, através das atividades que fazermos, tudo seja para a honra e glória do seu nome, Pai. Pedimos perdão dos nossos pecados e que hoje, mais uma vez, possamos ser transformados pelo seu poder, pela sua graça, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa tarde a todos os irmãos, podemos nos assentar. É sempre um prazer nós estarmos aqui novamente na casa do Senhor. E muito mais do que isso, ter a sua presença é muito importante, tá bom? Que Deus abençoe você. Eu quero convidar nesse momento a professora Rosângela, que ela vem de lá da igreja do Ruge Ramos. É uma igreja que fez parte aqui do nosso distrito no passado, né? E nós estamos felizes com a sua presença aqui novamente, viu? Que Deus te abençoe e também que o Espírito de Deus possa continuar abençoando a sua vida e esse ministério maravilhoso. Que Deus abençoe. Feliz sábado aos irmãos, amigos, feliz de estar aqui, né, com vocês em mais um sábado, né, felizes também porque esses 10 dias de oração que nós tivemos foi maravilhoso, aí exaltando a saúde, a importância da saúde, não só dos alimentos, mas também da atividade, do exercício físico, né, e aí para começar nosso sábado agora à tarde diferente, que chama meu esposo, né? Uma só carne, né? E onde eu estou, ele está, onde ele está, eu estou. E se nós estamos juntos, é porque eu estou num lugar e ele está em outro, fazendo coisas diferentes. E ele vai fazer uma breve meditação. Vamos fazer oração? Não, texto bíblico só para a gente começar. Pode ser? Vou quebrar um protocolo aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias antes de mais nada, porque eu acho que vir à casa de Deus, independente do que a gente vai falar, se a gente não abrir a Bíblia, não é vir à igreja. João, capítulo 9. Capítulo 9. Não, desculpa, errei. João. Deixa eu ver aqui. 19, isso. Versículo 1. Deixa eu abrir aqui minha da Rosângela, que fica mais fácil. Vou aqui quebrar o protocolo dessa Bíblia. Mais fácil.
João capítulo 19, tá? Versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça dele. Vestiram com uma capa de púrpura. Chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei de Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam, não acho nele motivo algum de acusação. E quando a gente pega o histórico de Jesus, e a gente pega aqui essa história, ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes, no capítulo 26, e os guardas gritavam: Crucificam, crucificam. E quando a gente pega essa história de Jesus sendo crucificado, e a partir do momento que ele pega a cruz, a gente percebe que, eu não sei vocês, mas por muito tempo a gente vai tentando formar a imagem de Deus na nossa mente, a imagem de Jesus. E quando eu vejo a história de Jesus, eu já penso aquela pessoa, né, antigamente, analisando, né, aquela pessoa magrinha, que qualquer vento bate e leva, né, porque a gente escutava a história de Jesus, aquela pessoa sensível, era a imagem que eu tinha de Jesus, né? Por exemplo, Deus, eu pego Deus e começo a imaginar Deus de barba branca, cabelo branco. Só que aí, analisando o contexto de quem, tentando imaginar quem é Deus, eu fico pensando: por que a gente envelhece? Por que a gente envelhece? Por conta do pecado. Então Deus não pode ser velho porque ele não tem pecado. Eu não posso imaginar um Deus velho, né? Isso, analisando anos atrás, tentando pensar: quem é Deus? Como é Deus? Deus, eu enxergo ele, um Deus sentado no trono, né? E aí, pensando friamente, um Deus sentado no trono, eu penso um Deus sedentário. E aí é um Deus que vem à terra, se coloca de forma humana, e assim, carrega uma cruz nas costas. Eu, analisando o contexto, não pode ser uma pessoa franzina, tem que ser uma pessoa preparada fisicamente também. Aí eu pergunto para você nessa tarde: se eu tenho um Deus que é preparado fisicamente para carregar uma cruz que não foi fácil, e o pastor pode até falar melhor, né, pastor? Mas os estudiosos, pelo que eu vi, o trajeto não foi um trajeto curto, foi um trajeto bem longo, até chegar ali, né, no ato da crucificação. Então, apesar de no meio do caminho ali ter tido uma ajudinha, mas ele carregou uma distância bem considerável até chegar a essa ajuda, né, os soldados fazerem um convite para essa ajuda. Então, o preparo físico de Jesus não era qualquer preparo físico. Aí eu te pergunto: se Deus é um Deus ativo, que carrega uma cruz nas costas, que anda sobre as águas, por que o povo dele tem que ser um povo sedentário? Por que tem que ser um povo sedentário? Um povo que gosta de sofá? Se Deus sai do trono e carrega a minha e a sua cruz, e eu estou falando de exercício mesmo. Então, pegando essa linha, a ideia da Rosângela, né, e tudo, vamos levantar um pouco aqui na igreja, vamos mexer um pouquinho no nosso corpo, tá bom? Para a gente não ficar 100% sedentário aqui no culto hoje, eu vou pedir para você, se possível, né, se der aí, dá para usar os corredores da igreja, né, fica mais fácil. E a gente vai fazer aqui uma coisinha bem simples, bem, né, porque não dá para fazer vocês correrem agora 10 km, não dá para fazer isso agora, tá? Quem sabe um dia, mas não é hoje. Eu vou falar sem microfone porque fica mais fácil, né? Apesar de termos também professores de educação física no ambiente, também aqui, né, que o Francisco também é formado em educação física. Mas, vamos lá, vamos fazer um breve alongamento, tá? Vamos puxar aqui, ó, aquele alongamentozinho básico de sempre, puxando o pescoço aqui do lado, né? Lembrando que o alongamento de 20 a 30 segundinhos, eu costumo brincar com os meus alunos que quando a gente faz alongamento, eu não posso esquecer de fazer do outro lado também, porque o outro lado ele sente ciúmes.
tá? Então eu tenho que puxar para o outro lado também, né? É importante o alongamento, ajuda na nossa circulação, na flexibilidade do nosso corpo. Sempre importante também deixar claro. Tá, oi? Tá, entendi, desculpa. Tá, você vai puxar a sua cabeça para o seu lado esquerdo. Isso. É sempre importante também falar que segura aí pro lado esquerdo. Segura um pouquinho, segura. Quando for pra mudar, eu aviso agora, que agora eu estou sabendo. Volta pro centro. Coloca os dedinhos aqui uns sobre os outros, aqui colocando traçados, isso. Mãozinhas atrás da cabeça. Coloca atrás, isso. Aí, ótimo. Vai pegar e vai olhar para o chão. Segura aí. É importante deixar claro que alongamento não é aquecimento, tá? Alongamento não é aquecimento. Aquecimento é diferente. E aí eu vou mostrar isso para vocês na prática. Vai pegar a posição, volta devagarzinho. Posição de oração. Põe debaixo do queixo aqui e olha para cima. Aí já aproveita e já fala com Deus, né? É um momento ali de confiança em Deus. Eu falo que se tem um momento que eu falo com Deus é quando eu estou praticando exercício, né? Vai, abaixa a cabeça, vai pôr a mão no seu cotovelo, vai puxar ele junto do seu corpo, estica bem o braço, isso, e puxa ele, isso, em direção do seu corpo. Aí. Trocou. Ótimo. Vai pegar agora, ó. Vai pegar o membro inferior direito, ou seja, a perna direita, vai fazer aquela famosa alongadinha aqui, segurando até o seu calcanhar encostar no seu bumbum. Não consegue? Se não encostou é que está com problema no joelho. Mas aí não tem problema, só segura aonde seu... Ótimo, soltou. Vamos lá, que o outro também não pode deixar de fazer no outro também. Vira de ladinho aí, se quiser apoiar no amiguinho que está na frente assim, ó, né? Desculpa, é coisa de escola, gente. Olha só que interessante. Fizemos o que agora? Um alongamento. Eu vou usar o mesmo membro, só que eu acho que não vou fazer muito aqui. Os mesmos membros, ok? Só que de forma de aquecimento, beleza? Para vocês entenderem o que é um aquecimento e o que é um alongamento. Então, ó, aquecimento. Voltou para o outro lado. Alguém está estralando aí o pescoço aí? Lado direito. Para cima e para baixo. Ótimo. Aí, ó, ombro para trás. Aí é bom que dá uma relaxadinha também, né? Para frente também. Mãozinha de oração vai girar para um lado e para o outro. Ó, queria que ela faz igual, só fecha a mão aqui assim, ó, para um lado e para o outro. Isso, hora gira para o lado direito, hora gira para o lado esquerdo. Tá? Vamos para o tornozelo? Apoia aí, ó, pezinho para frente, gira para um lado, gira para o outro. É lógico que dá para fazer outros tipos também, caminhando no lugar, mas eu não vou fazer isso não, até porque estamos na nave da igreja, né, e tudo mais. E não vamos fazer uma corridinha. Trocou.
É isso aí. Vamos sentar? Muito bem. Por que é importante fazer o aquecimento? Tem alguém mecânico aqui? Tem alguém mecânico? Não? Se você liga o carro, você já pode sair do carro? Não, o nosso corpo também não. Então é sempre importante você fazer o alongamento, porque nós temos um líquido chamado líquido sinovial. Ele é o nosso olhinho das articulações. Se você não faz um aquecimento adequado, esse líquido ele não é ativado naquele momento e você começa a fazer exercício bruscamente e aí você acaba tendo lesão nas articulações. Então é extremamente importante qualquer exercício você fazer um breve aquecimento. O aquecimento ele tem que ser feito algo mais leve do que o exercício propriamente dito, ok? Mas tem gente que comete, quem vai à academia aqui, às vezes comete um erro. Porque, por exemplo, você vai na academia, você faz uma esteira, o aquecimento, mas naquele dia você vai treinar braço. Você aqueceu o braço de forma adequada? Não. Então, como você vai fazer o aquecimento numa academia para membros superiores? Eu vou falar aqui de uma forma que vocês possam entender. Acredito que todo mundo conhece aqui aquele exercício que é o supino reto, né? No banco. Ok? Digamos que você tem hábito de 40 quilos, 20 de um lado, 20 do outro. Você não vai fazer os 20. Você vai fazer com a barra livre, sem nada. Com movimentos, com o mesmo movimento que você vai fazer o exercício, só que com menos carga. E aí sim você vai para o exercício propriamente dito, tá? Então é só uma dica aí bem rapidinho, não estava no script, eu acho, que acho que o meu papel era só esse mesmo, né? Era só fazer exercício, mas já fica a dica aí para vocês, e agora a Rosângela vai dar continuidade. Sempre bom, agora todo mundo aquecido, né? Todo mundo já fez exercício, já esticou os braços, né? E vamos dar continuidade para esse último dia aí da semana, né, de oração. Queria dizer para vocês que a gente fala bastante da alimentação, né? A igreja faz bastante isso, graças aos livros da nossa irmã Ellen White. Ela é uma precursora de bastante mensagem de saúde. E eu queria dar aqui para vocês algumas curiosidades. A gente tem visita aqui? Tem visita? Posso ver? Quantas visitas temos? 3, 4, 5, sejam todos muito bem-vindos, ok? Eu queria dizer para vocês que Deus nos fez de forma tremenda. Nós fomos planejados desde o fundamento do mundo. Antes de nossa mãe casar com nosso pai, Deus já tinha um plano para nossas vidas. E Ele sabia que hoje, neste dia, neste horário, neste local, nós iríamos estar reunidos. Porque Ele tem planos para nós, planos desde a fundação do mundo e planos futuros também. Queria dizer para vocês também que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E nós precisamos cuidar de nós. Isso é essencial para a nossa vida. Antes de eu dar continuidade, vou pedir para a gente abaixar os olhos, fazer uma breve oração. Santo Espírito de Deus, adorável Pai, eu peço que eu diminua e o Senhor cresça, que eu não venha falar nada de mim, mas somente de Ti. Que tudo que falarmos aqui, demos continuidade na Tua palavra, com o intuito de honrar e glorificar o Teu santo nome. Te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Aqui eu estou com um livro muito conhecido nosso, né? Vocês provavelmente não conheçam, chama Conselho sobre Regime Alimentar, é da irmã Ellen White. Está bem velhinho, que eu já li, reli, né? É um livro excelente. E ela começa aqui dando algumas orientações que eu gostaria de ler para vocês. Logo lá no comecinho, ela fala assim: a vida é nos concedida apenas como empréstimo. Nós, na verdade, Deus, quando nos criou, Ele nos criou para que nós pudéssemos tomar conta desse corpo. Então eu não posso fazer tudo o que me convém. Existem coisas que são boas, existem coisas que são ruins, e a gente precisa entender
que a gente precisa cuidar dele da melhor forma possível. Ali em Gênesis, logo no comecinho ali da Bíblia, Gênesis 1, 29, ele dá orientação sobre nossa alimentação. Então, ali no comecinho da Bíblia, quem tiver com a Bíblia, Gênesis 1, 29, Gênesis 1, 29, ele fala assim, segunda folhinha aí da Bíblia, ele fala assim, disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra que produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com semente, elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais com alimento, e a tudo que tem assim fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. Então Deus, quando nos fez, Ele teve a preocupação, antes de nos criar o alimento que é necessário para nós. Queria dizer para vocês que não tem problema nenhum você gostar de um alimento muito sofisticado, né? Por exemplo, tem gente, minha comida preferida é estrogonofe. Não tem problema nenhum você gostar de estrogonofe. Eu gosto de bife parmegiana. Ok, tudo bem. Mas eu gostaria que vocês soubessem que quanto mais simples for a sua alimentação, mais saúde você terá. O plano de Deus para a nossa vida é arroz, feijão, uma salada e um refogado. É isso. Se Jesus viesse comer na sua casa, seria isso também. Você vai fazer o que para Jesus? Nossa, Jesus fez uma lasanha para o Senhor. Senta aí para a gente comer juntos. Claro que Jesus, que é extremamente educado, não ia falar nada. Mas veja, ele ia gostar muito mais se fosse um arroz, um feijão, uma escarola refogadinha, né? Uma saladinha ali de alface com tomate, não é verdade? E hoje a gente sabe que quanto mais simples nós vivemos, melhor, para que a gente possa ter saúde. Aqui tem um outro texto também que vale a pena a gente ler, e aí eu queria pontuar para vocês, do livro, que fala assim, o Criador do homem organizou a maquinária viva do nosso corpo. Cada função é maravilhosa e sabiamente arranjada. Queria falar para vocês que existem estratégias de vida no nosso corpo, e algumas estratégias precisam ser pontuadas. A primeira estratégia que eu preciso dizer para vocês, aqui a igreja provavelmente já ouviu, nós estamos visitas, vale a pena a gente reforçar, é que o homem, ele foi feito por Deus de forma diferente da mulher, ok? Para vocês terem uma ideia, quando chega um casal que acabou de sofrer um acidente e ambos tiveram uma fratura no braço, primeiro a gente vai tratar o homem, depois a gente trata a mulher. Ué, por que, irmã? Porque o Deus fez o homem com mais neuroreceptor. Como ele tem mais neuroreceptor, ele tem 3 vezes mais dor do que a mulher. Viu, comprovado? 3 vezes. Então veja, meu marido é mole mesmo, viu? Tá lá com uma dor de dente, quase morre, nem conversa comigo. Então, a dor de dente que ele tem é 3 vezes mais do que a dor de dente que você tem. Por quê? Porque Deus criou os homens com mais neuroreceptores álgicos do que as mulheres. É por isso que eles ficam acamados com resfriado, por exemplo. Não é que eles são moles, eles foram feitos de uma forma diferente da mulher. Então o homem, ele não tolera dor. Então a gente acaba medicando o homem com prioridade primeiro do que a mulher. A mulher tolera mais dor, porque a mulher tem menos neuroreceptor álgico. No entanto, se chega um casal lá que são irmãos, por exemplo, no pronto-socorro pra gente, e eles perderam a mãe, então a mãe faleceu, faz poucos dias, a gente vai priorizar medicar a mulher, primeiro que o homem, porque a mulher, em frente de percas, ela sofre 5 vezes mais que o homem. Então ela precisa ser medicada primeiro. É por isso que explica alguns comportamentos diferentes. Por exemplo, quando seu filho sai, que ele vai estudar à noite, vai fazer faculdade, por exemplo, enquanto ele não chega, a mãe não vai dormir. Mas não é porque a mãe não quer dormir, ela não consegue. Ela tem que ficar ali esperando, ela não consegue relaxar. E ela fica, vocês pensam assim, como é que consegue dormir
chegou, que diferença vai fazer? Deus me livre acontecer alguma coisa se o marido acordar. Nada. Ele dorme porque, veja, deu horário, o filho dele vai chegar. E a mulher não consegue relaxar. E essas coisas são pontuadas de forma muito importante, porque essas dicas que a gente dá, que nada mais é do que neurofisiologia, de como Deus nos fez, isso salva relações. Porque, veja, às vezes a sua esposa está em luto pela morte da mãe dela, e você não entende. Por que faz 1 ano e ela está em luto ainda? O luto, ele demora em média cerca de 8 meses a 1 ano e meio. O homem fica um tempo em luto, mas a mulher pode chegar a 3 anos de luto. Então não importa o que você faça, ela não vai ficar plenamente feliz, porque ela ainda está vivendo aquela situação. Então a mulher, emocionalmente, ela tem um peso muito maior do que o homem. E aí tem 2 dicas importantes para a mulher manter uma boa estabilidade hormonal. A gente pede para que ela, 1 vez por semana, tenha um dia exclusivo de melão. Melão é estabilizador hormonal, te deixa com um humor de estabilidade, te deixa o cabelo mais bonito, unha mais bonita, pele mais bonita, mais jovial. Então a mulher precisa desse hormônio natural que Deus criou, que é o melão. Tem casais que o casamento está acabando porque ela tem uma TPM que ele não aguenta. A gente resolve isso com um dia exclusivo de melão. Ela precisa comer melão para a saúde hormonal dela. E o homem? O homem precisa comer molho de tomate caseiro. Molho de tomate caseiro. Tomate, azeite, alho, corta o tomate em quadradinho, panelinha, um pouquinho de orégano, manjericão quem gosta, e vai temperar seu macarrão com esse molhinho, vai comer com arroz e feijão, ou você vai pôr na sua torradinha. Molho de tomate é o estabilizador hormonal do homem. Hoje nós temos estudos que provam cientificamente que o câncer de próstata, ele para a sua evolução, ou ele deixa de se desenvolver se o homem começa a comer molho de tomate caseiro pelo menos 1 vez por semana. Estudo da Universidade de Harvard. Então a gente precisa entender que isso é super importante. Já pensou? Sua esposa um dia exclusivo de melão, e você 1 vez por semana comendo molho de tomate? Eita, o casamento vai durar 150 anos, tranquilamente, sem estresse. Outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês, a gente falando de como Deus nos faz e como nós somos, eu não sei aqui quantos sabem, mas antigamente uma forma de tortura era fazer cócegas. Então as pessoas, para elas dizerem onde estava, o que escondeu, se tinha participado do crime ou não, tinha um grupo especialista em cócegas. Cócegas não é uma sensação agradável, é uma sensação associada à tortura. Isso é tão real, que quando alguém faz cócegas em você, você fala, não gosto. Você vai se inclinando para que a pessoa pare de fazer cócegas em você. Só a nível de curiosidade, a risada é do bem, a gargalhada é do mal, ok? Toda vez que você ri, é por um comportamento adequado e dentro do padrão real. Toda vez que você dá gargalhada, alguma coisa errada aconteceu. Ou é de deboche, ou é de nervoso, ou é de estresse, ou é de... Já viram gente rindo em velório? Mas real, a pessoa está triste e começa a dar gargalhada porque ela não aguenta a situação. Isso é um sistema de fuga. Quando você gargalha, alguém escorregou e caiu certamente. Ou você está falando de alguma anomalia de alguém. Nossa, olha o tamanho da orelha dele, olha aquele anãozinho, meu Deus, não aguento. Né? Então toda vez que você gargalha, isso não é uma atitude do bem. Está sempre associado a uma situação de inconveniência, de estresse, de fadiga, de nervoso. Foi comprovado cientificamente que pais que fazem cócega nos filhos, quando os filhos são abusados, ele não conta para os pais, porque na cabeça do filho, o que aquele agressor está fazendo é uma coisa normal, porque quando os pais fazem nele cócega,
e ele fala, para, os pais continuam. Então o de fora que está fazendo uma coisa que também está machucando ele, deve ser uma brincadeira igual os pais fazem com ele. Crianças que não recebem cócega na infância, quando o primeiro sinal diferente do padrão, imediatamente ele conta para os pais, porque ele sabe que aquele comportamento não é igual ao que os pais têm. Então alguma coisa aconteceu de errado. Então vai aí uma orientação do céu, né, espírito e profecia de Deus. A gente não faz cócega nos filhos. A cócega é um sinal de start aí, para que se alguém começar a mexer no seu filho, ele tenha plena noção que está machucando ele. Então isso não é uma coisa boa, porque se os pais não fazem isso, outra pessoa estranha também não pode fazer, e eles acabam deletando o agressor antes de realmente chegar nos finalmente do abuso real, tá? Aqui também na página 26, ele fala assim, olha, Deus não operará milagres para livrar de enfermidade aqueles que não cuidam de si mesmo, mas estão de contínua violação das leis de saúde e não fazem esforço para evitar as suas enfermidades. Não adianta eu orar a Deus para me curar, que eu tenho uma dor de estômago absurda, e essa dor de estômago não passa com remédio nenhum, e minha última circunstância é me retratar a Deus. Se você come porcaria todos os dias, você eventualmente comer uma comida mais incrementada, ok, mas a gente tem situações, por exemplo, tenho alunos meus que eles comem lanche do McDonald's todos os dias. Aí você olha e fala assim, professora, eu estou com tanta dor de estômago. Aí eu olho e falo, tá? Falou, tô morrendo de dor de estômago. Por quê? O que você almoçou? Aí ri, né? Lembra da risada? Na gargalhada, né? Fala pra mim, eu comi um lanche. E ontem? Também comi um lanche. Eu falei, então, né, velho? Nem água com limão resolve o teu problema, né? Porque dor de estômago resolve facilmente com um copo de água fresca e meio limão. Tomou água pura, fresca, com meio limão, tira dor de estômago, terminou de engolir, ele altera o pH gástrico e faz com que a dor imediatamente retirada do seu estômago. Mas veja, se seu estômago está com um processo contínuo de lesão, por conta de alta condimentação, efetivamente é mais difícil os remédios de Deus atuarem. A gente sempre fala aqui dos remédios de Deus, já demos outras palestras a respeito disso, da cura da glicemia com a batata Yacon. Quantos ouviram a batata Yacon que cura diabetes? Vocês lembram disso? Eu tenho um colaborador lá no colégio que a glicemia dele estava 380, agora por esses dias, estava 380 e ele falou assim para mim, Rosângela, você trabalha com saúde? Eu falei, trabalho. Aí ele falou, passa um remédio bom, estou tomando glifage 500 mg, às vezes ao dia não está servindo para nada. Porque o médico falou que a próxima vez que eu for lá que tiver a glicemia tão alta, vai me passar a injeção, vou ficar insulina independente. Aí eu olhei para ele, né, dei um abraço nele, falei para ele, se eu te der orientação, você vai fazer? Ele falou, faço, direitinho se falar. Eu falei, então você vai comprar batata Yacon e você vai começar a comer a batata Yacon crua. Todo dia vai comer um pedacinho dessa batata crua de batata Yacon. Aí ele falou, vou comer batata crua? Eu falei, todas as batatas podem ser comidas crua, com ressalva da batata doce, precisa ser bem lavada de ser consumida. Mas, falando da diabetes, a batata Yacon, ela cura a diabetes, porque ela controla a insulina pancreática. Para vocês terem uma ideia, se eu não sou diabético e como batata Yacon, não causa alteração glicêmica. Mas se eu tenho uma glicemia muito alta, imediatamente ela começa a controlar. Eu sei que depois de 3 dias, esse colaborador chegou para mim e falou para mim, eu quero que você veja uma coisa. Eu falei, fala. Ele falou, de manhã, minha glicemia. Aí eu olhei 380, sem tomar café da manhã. Aí eu falei para ele, bem alta. Aí ele falou, depois do café da manhã eu comi um pedaço de batata Yacon. Dá uma olhada na minha glicemia. Aí eu olhei 130. Irmãos, meus amigos que estão aqui, a gente precisa confiar nos remédios de Deus. A gente tem gastado fortunas com remédio que é tudo perfumaria, que ele te melhora 2, 3 dias, depois volta a piorar tudo de novo.
Eu queria dizer para vocês que Deus, quando nos criou de uma forma perfeita. E todos os alimentos que existem, desde a melancia até da couve, tem algum benefício clínico, medicamentoso nele. Deus, ele não criou as coisas em vão. Não é só para você ter prazer, é para você ter prazer e para a sua cura. A gente fala, né? O amendoim torrado com sal, nossa, que delícia! Para o seu prazer. Para a sua cura, ele tem que ser um punhadinho, 2 vezes ao dia, cru, para quem está sofrendo de depressão. Couve é uma maravilha quando você come ela refogadinha, misturada com a comida, é excelente. Mas a couve em salada, sem estar refogada antes das refeições, ela faz desintoxicação corpórea. Um monte de processo inflamatório vai embora com ela. E é uma coisa simples. Outra coisa também que eu não posso deixar de falar é que a salada vem antes das refeições, para preparar o meu estômago para o alimento mais pesado e para que possa fazer proteção de alça. Se o colesterol está alto, come a salada antes da refeição. Faz um pratão de alface, come alface. Terminou de comer alface? Faz um pratão de refeição, pode comer. Irmã, só gosto de salada misturada assim na comida, ó. Não tem problema, isso é pro teu prazer. Mas para a tua cura, a salada tem que vir antes. Então você vai comer a salada antes, depois você mistura do jeito que você quiser a tua comida, não tem problema nenhum. Deus não vai fazer nenhum tipo de restrição a teu respeito. Mas eu quero que vocês saibam que existe forma certa de comer. Rosângela, eu gosto de caldo de cana. Caldo de cana puro aumenta seu sistema imunológico e você fica com seus soldados de defesa mais fortes. Caldo de cana misturado com abacaxi é para o seu prazer, não é para a sua cura. Caldo de cana com gengibre é para o teu prazer, não é para a tua cura. Para a tua cura é ele puro. Deus, ele é tão específico que quando nós temos uma criança que nasce Down, por exemplo, a linha média da orelha sempre é no limiar do olho. Então, o limiar do olho tem que pegar no final ou na região final da hélice da orelha. Isso é classificado como uma pessoa de padrão de normalidade. Uma criancinha que é da orelha dele é um pouquinho mais baixa que o convencional. Então, você olha para o bebezinho, você já sabe. E esse bebê provavelmente é cardíaco. Por que ele é cardíaco? Porque no momento que está finalizando a face, está fechando os átrios. Então, se a face não foi finalizada completo, os átrios também não foram. Então, essa criança provavelmente tem abertura septal cardíaca. Quando nasce um bebê prematuro extremo, para mim, de 500, 600 gramas, como que o médico sabe se vai investir ou não? Como é que sabe se tem chance de nascer ou não? O médico abre os olhos dele. Se ele tiver órbita, a gente entuba, aquece, manda para a UTI e vamos investir tudo que pode nesse bebê. Se quando o médico abrir os olhos ele não tiver órbita, a gente não faz nada, porque ele também não tem pulmão. Enquanto forma o olho, forma o pulmão. Quando o olho ficou pronto, o pulmão está pronto. Então a gente pode investir nessa criança. Eu queria que vocês entendessem que as coisas vão acontecendo de forma simultânea, várias coisas ao mesmo tempo. E assim também é o nosso corpo. Não adianta eu querer ter saúde fazendo exercício, atividade física, ignorando totalmente as leis da saúde, as leis da minha alimentação. Ou eu ser extremamente correto com as leis da alimentação e eu especificamente não tenho vontade nenhuma nem de fazer uma caminhada. Isso tudo é uma construção. E Deus nos fez de uma forma tremenda e assustadora. Por quê? Porque Ele é Deus. Vou pedir para o irmão faça o vídeo para a gente, rapidinho, e eu já comento sobre o vídeo. Sei que há um Deus
formado desde o primeiro dia o bulbo cerebelar. O córtex ele é desenvolvido na primeira semana. Com 8 dias o coração já pulsa, com toda a sua força. Com 15 dias o feto já escuta e ele
escuta a voz do pai e ele escuta a voz da mãe. Os de fora é só sons sem compreensão. Mas quando a mãe está grávida e o pai vem descendo a escada e falando para ela: como você passou o seu dia, meu bem? O bebê imediatamente começa a pular na barriga com a maior alegria do mundo, porque ele está ouvindo a voz do pai. A criança dentro da barriga da mãe brinca com o cordão umbilical. Ele faz xixi, ele engole essa água, e essa água é necessária para que desenvolva todo o ciclo gastroesofágico dele. É com o líquido amniótico que ele aprende a engolir, que os órgãos começam a trabalhar, que formam os órgãos hematopoéticos, que é o fígado e o baço. É graças ao líquido amniótico que todo o intestino é formado. E quando ele chega em um determinado momento, aonde todos os seus alvéolos são formados, já estão prontos para expirar, o cérebro fala: agora, meu amigo, você vai sair. E não é o bebê que escolhe, mas é todo esse ciclo de vida que Deus criou. Queria dizer para vocês também que quando o bebê nasce, ele não acha graça, até aproximadamente mais ou menos uns 4 meses. Ele ri, ele ri sim, ele está imitando você, ele não está achando graça de nada. Depois, quando ele pega mais ou menos uns 5 meses, aí sim ele acha engraçado as coisas. E por que tem criança que é tão fácil, tem criança que é difícil de tirar risada? Porque os pais também são sérios. Pais que pouco ri, o filho pouco dá risada. Pais que tudo acha engraçado, o filho também vai achar as coisas bem engraçadas. Queria dizer para vocês que de forma grandiosa, extraordinária, Deus nos criou. Queria dizer para vocês também que a gente precisa crer. Quando a gente começa a assistir o vídeo da formação de divisão celular, formação da coluna vertebral, e quando você vê o bebê fora da barriga da mãe, você fala: não é possível que esse bebê desse tamanho estava aí dentro, né? E eles vão desenvolvendo e vão se formando. E eu queria dizer uma outra curiosidade para vocês: o único osso que se desfaz é o osso do ser humano. Se você enterrar um cachorro no quintal, daqui 20 anos você vai escavar para fazer uma construção, o osso do cachorro está lá, o nosso não, porque a Bíblia fala que do pó viemos e do pó voltaremos. Quem já viu exumação de corpo sabe que é pó puro, né? Põe lá na urna, joga no quintal, joga embaixo de uma árvore, mas o único osso que realmente vira pó é o nosso osso, porque assim Deus determinou. E Ele é o mantenedor, Ele é o cuidador, Ele é o restaurador de todas as coisas. Eu cuidava de um paciente lá no hospital do câncer, chamado Seu José, e o Seu José ele tinha um câncer de língua. Eu não sei aqui quantos têm noção do que é isso, mas normalmente câncer de língua, a língua ela fica bem aumentada fora do parâmetro da boca. Ele não conseguia mais engolir, ele estava com uma sonda interal para alimentação, e os médicos já tinham dado para ele 6 meses de vida. O câncer ele é uma patologia clínica difícil de cuidar. Os meus colegas não queriam cuidar desse paciente porque o cheiro passava as portas do quarto e tomava conta de todo o corredor. Eu tinha entrado fazia pouco tempo na igreja e eu queria muito cuidar dele. Eu tenho uma tolerância maior com cheiros fortes, então para mim era tranquilo, claro que eu entrava lá de máscara, né? E quando eu comecei a cuidar dele, eu vi a situação que estava aquele senhor, e eu falei: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa por ele, a cura do Senhor, mas né, me habilita para oração, me habilita para que eu possa consolá-lo. Os familiares não iam mais visitar, já faziam mais ou menos uns 3 meses, porque não tinham condições de visitar ele daquele jeito. E ele não queria entrar com sedação para ele queria esperar mais um pouco. Ele não tinha uma religião definida e todas as noites dava plantão noturno, vida toda de plantão noturno. E eu orava com ele todas as noites. E teve um dia que ele escreveu assim para mim: Rosângela, o médico me deu 6 meses de vida. Aí eu olhei para ele e falei: Senhor José, o médico te deu 6 meses de vida, mas Deus que determina o começo e o final. E mais vale um salvo doente do que um saudável perdido, né? Confia nos planos de Deus. Quando Cristo voltar dos altos dos céus, você será restaurado em 100%. Confia no que Deus tem para você. E lá nos plantões, quando você folga, como era uma prova de cima do etinão, a gente fica 3 dias sem ir. E aí estou eu, depois de uma folga, pegando o plantão e os meninos lá loucos, enlouquecidos,
Na época não tinha tanto celular como tem agora, né? Que tinha celular só quem tinha mais dinheiro. A gente da enfermagem, né? Nos mantém, né? Aí ele virou e falou assim, a pessoal, Rosângela, sobe no quarto do seu José, sobe no quarto do seu José, aquele alvoroço, meus meninos pedindo para que eu subisse no quarto do seu José. E eu imediatamente entendi qual era o recado. E provavelmente o seu José estava me aguardando para que entrasse em sedação, para que ele pudesse descansar. Essa é uma prática dos pacientes oncológicos terminais que não tem mais cura. E o tumor do seu José estava em um período bem avançado, já pressionando outras áreas. Ele estava já com uma traqueostomia, poder respirar por conta do tumor, mas o tumor estava descendo para o esôfago. E aí eu falei assim para ele, não, eu vou. Aí eu subi correndo, era no 6º andar, subi de escada, porque eu não queria de forma nenhuma que ele tivesse sedado se eu não chegar antes. Eu queria muitíssimo fazer uma oração do Sr. José antes dele descansar no Senhor, porque eu acreditava na cura de Cristo, quando Cristo voltasse, na salvação deste Senhor, né? E aí quando eu subo rapidamente, aí o pessoal falou, entra no quarto. E aí eu entrei no quarto, ele estava assim, ó, parado, em pé, olhando lá para fora. E aí me deu uma calma de espírito. Eu falei, ele ainda não foi sedado. Vai dar tempo de eu orar com ele, né? Vai dar tempo de eu ficar mais um pouco com ele. E se tiver que ligar a sedação, que seja eu. Que eu tinha falado para Deus, Senhor, enquanto eu ligo a sedação desse Senhor, eu vou cantar um hino, né? Enquanto a sedação corre, enquanto ele recebe a medicação, até ele dormir, eu vou ficar aqui no quarto. E aí, a hora que eu entrei, e aí eu encostei a porta, ele continuou olhando, ele ouviu o barulho da porta, ele continuou olhando. Aí eu falei, Sr. José, voltei, né? Ele sabia que eu estava de folga, eu avisava quando era minha folga. Falei, Sr. José, voltei, vim cuidar do senhor. Na hora que ele virou e olhou para mim, ele falou, obrigado. O tumor dele tinha caído, a língua dele estava restaurada. O Sr. José ele não tinha mais nenhum sinal de tumor. Nós nos abraçamos, nós ajoelhamos, nós oramos, nós agradecemos o nome do Senhor. Eu queria dizer para vocês que o Sr. José era uma causa perdida para o homem, era uma causa perdida para mim, porque eu nunca tinha visto uma cura daquele jeito, tão extraordinário. Ele já estava sem sombra, ele já tinha comido aquele dia, e ele pediu para que as pessoas me ligassem, para que eu pudesse vir, Ele queria me mostrar o que meu Deus tinha feito na vida dele. Eu queria dizer para vocês nessa tarde, que eu não sei quais são as suas aflições, mas se o seu problema é um filho que está fora da igreja, seu problema é um marido que não quer saber de você, ou que é alcoólatra, seu problema é uma conta que você não sabe como você vai pagar, seu problema é uma faculdade que você queria tanto estar cursando, e você ainda não se inscreveu porque você não pode fazer. Eu queria que vocês soubessem que Deus, Ele é o único que pode todas as coisas. Ele pode te restaurar, Ele pode te levantar, Ele pode te ressuscitar, Ele pode te curar, Ele pode pagar a tua conta, Ele pode salvar o teu pai, Ele pode trazer seu filho para a igreja. A gente precisa confiar no próprio Senhor. Nesta minha vida eu tenho somado a minha vida muitos milagres. E eu queria dizer para vocês que o milagre do Sr. José é apenas um, em número de um monte que eu já vi. Mas o maior milagre não é a cura física que ele teve, mas a entrega dele pessoal para Cristo. Se você tem um problema, entrega para Cristo. Ele é o único que pode reverter todas as situações. Aqui no Salmo 129, versículo 13 e 14, fala assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Que você possa entregar a tua vida ao Senhor. Que os seus planos da sua vida sejam pagar a conta, mas antes disso entregar a Deus. Que seja que seu marido volte, mas primeiro entrega a Deus. Você quer cursar a tua faculdade, deseja o seu coração, se entregue primeiro a Deus. Vocês vão ver quão grandes planos o Senhor tem para cada um de nós. Que vocês possam acreditar que o Senhor é vivo e presente, está entre nós e inclina os ouvidos dele para as nossas necessidades. Às vezes são causas perdidas para os olhares dos humanos, porque o Deus que cria coração, pulmão, cérebro, rim, este Deus nada é impossível para ele. Os alunos falam para mim, professora, eu não tenho transplante de cérebro. Eu falo,
não tem transplante de cérebro, porque quanto mais complexo é o órgão, mais difícil é de transplantar. Então, Deus é o único que pode reaver todos os nossos irmãos. Que Deus possa nos abençoar nessa tarde de sábado. Agora, irmãos, agradecer muito a sua presença, Rosângela, amiga, irmã, professora, sempre um prazer, muito conhecimento. Agradecer a todos pela presença. E agora nós teremos um sorteio para os convidados, né, e os visitantes, tá bom? E o sorteio vai ser pelo telão, então fiquem atentos aos números. Então vamos para o primeiro número. 4. Alguém pegou o número 4? Ninguém? Próximo? 9. 9. Como é seu nome? Você veio por onde, irmão? Convite. Quem fez o convite para você? Que bênção. Próximo. 1. Como é seu nome? Irmã Érica, esse é o livro da nossa igreja para você ler. Vamos tirar uma foto aqui. E? Cinco. Como é o nome da irmã? É meu vizinho. Irmã Nelma, muito obrigada pela sua presença, viu? 7. Nome do irmão? Para você, muito obrigada por estar conosco. Três. Não tem nenhum 3? Vem aqui receber para ele. Calma, fora. Número 2.
Próximo. Número 6. Como é o nome do irmão? Irmão Eduardo. Prazer. Dez. Oito. Eu vou levar aí para a irmã. Número 11. Agora encerramos, né, o sorteio. Estamos muito felizes, muito mesmo, por essa igreja estar florida, né? Todos aí dispostos a cuidar da saúde e ouvir a palavra de Deus em busca da salvação, que é o mais importante, como a irmã Rosângela disse, porque quando Jesus voltar, nós teremos vida eterna e não haverá mais preocupação com o nosso corpo físico, né? Mas enquanto estivermos aqui, nosso corpo é templo de Deus e precisamos cuidar muito bem dele. É nossa obrigação, né? Então, que nós possamos sair daqui diferentes, com propósito de vida, de estar cuidando mais de si e também levando essa mensagem para outras pessoas que não estão aqui. E isso é fundamental também, sermos multiplicadores de todas essas informações. Agora eu convido o grupo, João e Pamela, para nos agraciar, vão cantar um louvor para nós. Brasil. Feliz sábado, igreja. Que Deus possa ser louvado nesse momento.